Oi gente, eu sou Thaís Klitsky, esse é o Livro na Esquina e hoje eu vou indicar algumas ficções científicas para quem quer começar a ler o gênero. Então, primeiro, o que são ficções científicas? São obras que lidam com temática de ciência, futuro e tecnologias normalmente. Podem ser livros, filmes, séries. As ficções científicas podem estar representadas em vários tipos de arte. Falando agora dos livros, eles podem ser desde livros que se passam aqui no nosso mundo mesmo e incluem alguns elementos de ficção científica, até obras que se passam em uma realidade completamente diferente ou em um mundo completamente diferente, com viagens extraterrestres e tudo mais. Existem várias formas e existem níveis de ficção científica que podem ser colocados dentro de um livro. E por quais eu acho que é mais interessante começar a ler? Eu acredito que os livros que se passam no nosso mundo, ou até em um outro mundo, mas que incluem poucos elementos de ficção científica, são melhores para iniciar. Isso porque normalmente esses livros eles vão ser mais fáceis e vão quebrar também o estigma de que as ficções científicas elas são muito complicadas e que tem muitos termos científicos. Existem sim ficções científicas que são dessa forma, mas não são todas. Então eu acho que quem quer começar a ler o gênero pode começar por livros que incluem um pouquinho menos de ficção científica, para já quebrar esse paradigma. Então, se você quer começar a ler ficção científica, o primeiro livro que eu vou te indicar é Flores para Algernon. Esse livro fez um sucessinho aqui ano passado, aqui no BookTube, acho que nas outras redes também. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Charlie, que é um homem já adulto, só que ainda possui o intelecto e, o desenvolvimento emocional e cerebral de uma criança. Então a gente vai acompanhar a história do ponto de vista dele, porque ele vai escrevendo meio que relatórios sobre o ponto de vista dele. No início do livro a gente percebe que tem bastante erro ortográfico, por exemplo, na forma como ele escreve. A gente vai acompanhar do ponto de vista dele e de acordo com a forma como ele escreve, como ele enxerga o mundo, essa evolução dele. Então, o que vai acontecer com o Charlie? Ele vai passar por uma cirurgia cerebral que vai fazer com que o QI dele aumente. Então, ele vai sair dessa situação de menos desenvolvimento intelectual e tudo mais, que afeta a forma como ele enxerga o mundo, para uma inteligência muito superior à de qualquer outra pessoa que ele já conheceu ou que vai conhecer na vida dele. Então isso vai ter implicações muito grandes para o Charlie. Por que eu acho interessante esse livro para quem quer começar a ler o gênero? Porque a ficção científica presente nele é muito pouca, assim. É a questão da cirurgia mesmo, essa coisa que é uma coisa que hoje não é executada, né? Não existe ainda no nosso mundo, que é essa cirurgia para a pessoa aumentar o QI. Então, essa é a parte da ficção científica, mas ela é muito, assim, ela só serve como um mecanismo que permite que as discussões que a história quer trazer mesmo, elas sejam feitas, sejam desenvolvidas. A partir dessa cirurgia, o Charlie ele vai passar a enxergar o mundo e as pessoas de uma forma completamente diferente. As discussões que o livro vai trazer são em volta disso, em que influências isso vai ter para ele, até que ponto um ser humano ele consegue se inserir na sociedade, tendo um QI muito baixo ou um QI muito alto. Então todas essas discussões que são geradas a partir desse detalhe de ficção científica são os pontos mais importantes dentro da história. O próximo livro que eu vou indicar também é um que eu já falei por aqui no canal, que é Kindred. Esse livro também, como Flores para Algernon, ele traz poucos elementos de ficção científica, então eu acho que pode ser muito legal para quem quer começar. Então, o elemento de ficção científica aqui, ele também vai ser, assim como em Flores para Algernon, ele vai ser uma coisa muito simples, entre aspas, mas que não é possível no nosso mundo, mas que a partir dessa coisa, toda a história ela vai conseguir se desenvolver. A gente tem a Dana, que é a nossa personagem principal, e ela, através dessa coisa da ficção científica, que eu não vou dizer aqui, pra não dar nenhum tipo de spoiler, ela é capaz de se conectar com os antepassados dela, e a partir disso ela consegue ter um vislumbre de como era a escravidão nos Estados Unidos. Então, o ponto principal desse livro são as discussões da escravidão em si. Mas a partir desse elemento de ficção científica que é inserido na história, todas as outras discussões elas são possíveis. O próximo livro que eu vou indicar, ele é um clássico assim das ficções científicas. Ele começa se passando aqui na Terra, mas depois vai para fora do planeta, em outras galáxias, com um monte de extraterrestre, e é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Arthur Dent, que é um ser humano que
consegue escapar da destruição do planeta Terra junto com um amigo dele que ele achava que era humano, mas na verdade não era. Era um extraterrestre que estava na Terra disfarçado, fazendo meio que uma pesquisa de campo para escrever, né, fazer uma atualização no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um guia de viagens interplanetárias. Apesar de não ter sido um livro que eu gostei tanto, assim, eu acho que eu devo ter dado 3,5 para ele, porque o tipo de humor e sátira, assim, que ele traz, né, que o autor traz nesse livro, não me agradou tanto. Mas eu reconheço a importância desse livro. Eu acredito que ele pode ser um livro que muitas pessoas podem gostar e também eu acho que pode ser uma boa porta de entrada para começar a ler as ficções científicas. Porque apesar de ter um mundo bem amplo, um mundo que não é um mundo, né, mas um universo bem amplo no livro, ele não é difícil de entender, a linguagem é ok, e o personagem principal, que é o Arthur Dent, ele é bem jovem. Por causa disso, eu acho que pode ser interessante para quem tá começando. O próximo livro que eu vou indicar é Skyward. Esse é um livro favorito para mim, que eu favoritei em 2020, se não me engano. Ele tem bem mais ficção científica do que os outros livros. Ele não tem relação com a Terra em si, a gente tem humanos na história, mas não se passa na Terra. Passa em outro planeta e a gente vai acompanhar a Spencer. Ela é uma jovem que vive nesse planeta, né? E os humanos, eles estão aprisionados dentro desse planeta. Existem naves e seres que a gente não sabe direito o que são, nem eles próprios humanos sabem, que mantêm esses humanos dentro desse planeta. Então, a Spencer, ela é uma jovem, ela tem 17, 18 anos, e ela quer se tornar uma piloto, assim como o pai dela era, para poder combater esses inimigos sem rosto, que tem um nome, mas que foi os próprios seres humanos que deram para eles, mas eles não sabem quem são. E por que eu acho que esse livro pode ser interessante para quem quer começar? Porque eu acho que, assim, se você quer já uma ficção científica um pouco mais, assim, pesada na ficção, com nave espacial, extraterrestre, planetas diferentes, assim, esse livro tem tudo isso. Só que ele ainda é um young adult, ou seja, a personagem principal ainda é jovem, então a gente tem uns dilemas jovens também. A forma como ela vai lidar com muitas coisas, acredito que são de fácil entendimento. Por isso que eu acho que se você está buscando uma ficção científica que é um pouco mais pesada na ficção, né, ali tecnologia, outros planetas, esse livro é bem interessante, mas ele ainda é fácil porque a personagem principal ela é jovem. Bom, e por último, mas não menos importante, eu quero indicar aqui um livro de contos, Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick. Esse livro, ele é bem ficção científica, sim. Tem uns contos mais difíceis, alguns são mais fáceis, mas por que eu quis incluir ele aqui? Porque eu acho que antes de se aventurar em um livro completo de ficção científica bem pesada, como por exemplo Blade Runner, O Fim da Eternidade, O Fim da Infância, antes de se aventurar nesses livros de ficção científica bem pesada mesmo, que é livro único, eu acredito que é legal começar por um livro de contos como esse. O autor é muito renomado, é o mesmo autor de Blade Runner, mas é um livro de contos. Então a gente consegue ver várias ficções científicas, várias formas de retratar a ficção científica em histórias curtas. Então não demora tanto tempo pra gente ler cada uma delas. E todas elas vão tratar de assuntos diferentes. Por isso eu acredito que seja bem interessante pegar esse livro pra ler. Só que, como eu disse, eu deixei ele por último justamente por isso, porque ele já é o mais difícil de todos esses, eu acredito. Mas mesmo assim é um livro de contos. Então dá pra você ler um conto, por exemplo, e se você sentir que não é pra você deixa de lado e vai ler um outro que seja mais fácil ou que seja mais no seu estilo. Bom, gente, esses eram os livros que eu tinha pra indicar pra vocês, as ficções científicas pra quem quer começar. Se vocês pegarem algum deles, me deixem saber nos comentários. Se vocês já leram também algum deles, se vocês têm algum outro pra indicar pra quem quer começar a ler o gênero. Eu sou uma apaixonada de ficção científica. Dentro das ficções científicas eu gosto muito de ler, por exemplo, distopias, é um dos meus gêneros favoritos de livros. Inclusive eu quero fazer um vídeo só indicando distopias pra vocês. Também pretendo indicar ficções científicas já um pouco mais, assim, pra quem já gosta do gênero e tudo mais, que são as minhas preferidas. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar um joinha, ativem as notificações do canal pra não perder nenhum vídeo novo. Toda quarta-feira, às 6h30 da tarde, tem vídeo novo em folha aqui para vocês. E é isso, até a próxima!